Olá galera, Gilberto Chaves na área e hoje eu quero falar com você sobre trate os problemas a pão e água e invista tudo na solução. Mais uma vez me fizeram essa pergunta e eu já tenho alguns vídeos assim gravados no canal, pelo menos 2 nessa direção, mas como a pergunta volta, eu vou insistir na resposta de uma outra forma, porque às vezes abordando o problema de uma maneira diferente, você consegue mostrar a solução para alguma pessoa. Uma das coisas que as pessoas dizem que é um dos maiores desafios, e realmente é, como você lidar com os problemas e trabalhar, como você lidar com os problemas e continuar vivendo, como você lidar com os problemas e abrir uma empresa, tocar o seu negócio. Eu aprendi essa frase há muito tempo com um dos meus mentores e ele disse o seguinte, a frase era exatamente essa: trate os problemas a pão e água e invista tudo na solução. Qual é o grande desafio? Nós passamos grande parte do nosso dia alimentando os problemas. E o que é alimentar os problemas? É cuidar do problema. Então a gente cuida de várias formas, fazendo a gestão dele, negociando, gastando tempo, tentando resolver o problema, falando com as pessoas que estão envolvidas, com dó da gente mesmo, encontrando planos para que o problema fique diminuído. E deixa eu dar um exemplo disso para você. Quando eu estava devendo 1 milhão, qual que era o meu grande desafio? Meu grande desafio é que eu passava o dia todo pensando no 1 milhão que eu estava devendo. Puxa vida, eu podia perder minha casa, eu nunca mais ia ter meu crédito de volta, eu não ia mais ter um carro para poder andar, não ia mais poder viajar, aquele problema ia piorar, pensava na minha velhice. Então eu passava o dia alimentando o problema. Aí depois também passava uma parte do dia, se eu não tivesse sido fiador, se eu não tivesse emprestado dinheiro para aquele, se aquele lá me pagasse aquilo que ele estava me devendo, enfim, se aquelas outras pessoas não tivessem sido injustas comigo. Então essa era outra parte do meu dia. Ficava tentando encontrar formas de resolver esse problema, falando com esse cara que estava me devendo, falando com aquele outro e atendendo essa ligação, negociando com o outro. Então o que eu quero dizer, eu estava cuidando do problema. E eu fiz isso por anos, até que chegou uma hora eu não conseguia resolver esse problema do 1 milhão. Eu não conseguia resolver esse problema. Então o que eu fiz? Eu coloquei esse problema de lado e passei a agir como se ele não existisse. Isso não existe, então agora eu vou colocar todo o meu foco na solução. A primeira coisa que eu resolvi nesse momento da minha vida é que eu não ia mais me preocupar com 1 milhão, eu ia me preocupar com as questões básicas da minha casa. Eu me lembro até hoje quanto que era o mínimo que eu precisava para viver. E quando eu coloco o mínimo, então eu vou colocar o mínimo considerando o que eu tinha que pagar de água, luz, comprar de comida, abastecer o carro, pagar um plano de saúde, ainda que nesse momento era um plano de saúde bem baratinho, né? Mas tinha um plano de saúde para se alguma emergência acontecesse, eu não ficasse na mão. Tinha esse cuidado de falar só, coloquei lá na agenda. E quanto eu tinha que ganhar? Eram 6 mil reais. Estou falando de 2009. 6 mil reais. Dava o dízimo, dava 600 reais de dízimo então, com os outros 5.400 era o que eu vivia. A partir desse momento, eu tive paz. Eu estou devendo 1 milhão, mas agora eu não deixo faltar nada em casa. Eu não precisava de 1 milhão, eu precisava de 6 mil reais para colocar as coisas em ordem em casa. Com essa paz, comecei a montar o projeto de levar a escola de inglês para a internet. Chegamos a um faturamento de 50 mil reais. Quanto que eu ganhava com esse faturamento de 50 mil? 6 mil. Porque o restante era reinvestido na empresa, não para pagar 1 milhão. 1 milhão estava lá. Eu reinvestia isso na empresa. Surgiu uma oportunidade. A gente precisava fazer um investimento de 4 mil reais, fora do orçamento da empresa. Mas naqueles 6 mil que eu ganhava, a gente conseguiu fazer uma reservinha e a gente tinha uma poupança. Nesse momento, eu imagino que de 4 mil reais, eu não me lembro certinho, colocamos 2 mil nesse novo projeto, e os 2 mil não foram suficientes, colocamos mais 2 mil e isso acabou com a nossa poupança, mas a gente conseguiu recuperar esse dinheiro e passou, 60 dias, 90 dias, já estava com esses 4 mil reais de volta. Continuamos focados nesse projeto de internet e ganhando 6 mil, então isso continuou trazendo paz, mas eu estou devendo 1 milhão, mas já estou vivendo em alegria, porque fazia muito
tempo que eu não vivia essa liberdade de não deixar faltar nada em casa, porque eu estava tratando do problema, eu queria resolver o problema do 1 milhão. 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. Em dezembro de 2009, nós lançamos um projeto pela internet que nós trouxemos, de um modelo que a gente trouxe dos Estados Unidos. Nós fomos, naquele momento, né, a primeira empresa a fazer isso. Quando nós fizemos isso, já tivemos os primeiros resultados em dezembro de 2009. Em janeiro de 2010, eu me lembro quando a gente tinha 30 mil reais guardado. 30 mil reais guardado era o máximo de dinheiro que nós já havíamos guardado 5, 6, talvez 7 anos, talvez até um pouco mais, o máximo de dinheiro que a gente tinha guardado. Eu não mudei o meu Prolabore, ele continuava de 6 mil, presta atenção, então o meu salário que a minha empresa me pagava era 6 mil. Talvez nesse momento eu tenha faturado uns 60 mil, um dia eu vou olhar lá nos relatórios, eu tenho esses relatórios, faturado uns 60 mil, uma hora eu olho isso, não consigo lembrar de cabeça assim, né? Mas o meu Prolabore não mudou, mas começou a me dar uma esperança, porque eu falei assim, olha, se sobrar 10 mil reais por mês desse projeto, eu tô devendo 1 milhão, em 100 meses minha vida tá de volta. E tudo bem que 6 meses é bastante tempo, mas para quem passou anos sem uma esperança, tá percebendo? Ó, foco na solução, foco na solução. O problema tá lá do 1 milhão. Eu tô foco na solução, nos meus 6 mil e já tenho 30 mil reais guardado. Fevereiro, aí as coisas foram crescendo, e aí já assim como os americanos falam disso, atravessar o teto, faturamos talvez 100 mil, eu não mudei meu Prolabore ainda, faturando 100 mil, fomos para 200 mil e aí nós fomos embora. E eu me lembro que aí eu tomei a decisão de colocar uma pessoa para negociar com os meus credores 1 milhão que eu devia. Eu nunca fiz essas contas no detalhe, é uma época dolorida da minha vida, talvez eu tenha pago não 1 milhão, talvez eu tenha pago 1 milhão e 300, eu não sei, eu nunca fiz essa conta. Final do ano de 2010, nós havíamos pago 1 milhão que nós devíamos, então nós faturamos 4 milhões e pouco, isso deve ter dado aí uns 500 mil reais de faturamento por mês, tá? Tô arredondando para cima, pagamos 1 milhão que a gente estava e guardamos dinheiro na poupança, e aí nesse momento, nesse ano de 2010, eu mudo meu Prolabore. Percebe aí o que eu quero dizer com o que você precisa quando você está misturando? Agora, pensa só, eu tinha que colocar comida em casa, tinha que investir na empresa, tinha que pagar 1 milhão. O que não estava dando certo? Eu tentar fazer isso tudo junto. Isso não estava dando certo. Aí o que eu faço? Pego o problema e trato ele a pão e água. Eu gasto o menor tempo possível com 1 milhão. Se tinha uma ligação, tratava com a educação, mas era rápido. Eu não tenho tempo para você. Não posso te pagar agora, não tenho tempo para você. Desligava com muita educação, mas era o que era. Depois, 6 mil reais em casa, que era o meu Prolabore que colocava comida em casa. Eu investi tudo nisso. E essa, eu tenho que dizer que essa foi a parte mais rápida. E aí, mais fácil também. Aí começou a sobrar um dinheirinho. Aí eu não ia pegar esse dinheirinho e ia lá tratar o problema. Não, aquele problema estava lá, congelado. Eu investia tudo na solução, que era continuar investindo na empresa. Continuar investindo para que a empresa ela crescesse. Esse é o ponto que eu quero compartilhar com você. É isso que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que isso é fácil, eu só estou dizendo que isso é necessário. Às vezes, o meu caso, né, tinham contas que não tinham mais jeito. Mas, por exemplo, tem contas que você precisa lidar com elas. A água, a luz, se você paga aluguel, você tem que lidar com essas contas. Então, elas fazem parte do seu dia a dia, um plano de saúde, porque se acontece alguma coisa, você vai depender de hospital público no nosso país, é um problema. Então, você tem que colocar algumas coisas nessa conta que você fala, isso aqui é a solução. Trata os problemas a pão e água e invista tudo na solução. E aí, foco nisso. Para só nesse processo de ficar com dó de você mesmo, para de ficar viajando. Se eu não tivesse feito aquilo, se eu não tivesse emprestado dinheiro, talvez não devesse ter começado esse projeto. Para com essa choradeira, para com essa lamentação e foco na solução. Combinado? Se você estiver pronto para fazer isso, eu quero dizer para você que the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you soon. Nos vemos em breve and God bless you. Deus abençoe você.